Olá pessoal, tudo jóia? Venho hoje aqui, a pedido dos seguidores, comentar com vocês um tema bastante importante, que é a questão da competência, tá? Então, os juízes brasileiros possuem jurisdição sobre todo o território nacional, ou seja, todos os juízes têm o poder de aplicar o direito no caso concreto. Porém, cada juiz tem competência jurisdicional para julgar determinado caso, de acordo com as regras de organização do sistema judiciário brasileiro. As regras de competência, portanto, revelam quem é o juiz concretamente competente para julgar determinado processo. Dessa forma, o juiz só pode atuar em processos que estejam nos limites de sua competência. As regras de competência previstas no Código de Processo Civil encontram-se normatizadas nos artigos 42 até o artigo 66 do Código de Processo Civil, dividindo-se em regras gerais, regras de fixação de competência, regras de modificação de competência e regras de incompetência. A competência, inicialmente, ela pode ser absoluta ou relativa. A competência absoluta estabelece regras para atender o interesse público e, por isso, não pode ser modificada por vontade das partes. Ela é absoluta quando fixada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Via de regra, nesses casos, a competência é absoluta. Em razão da matéria, fixa-se a competência em razão da natureza jurídica da pretensão da parte. Tá? Então, por exemplo, nas varas de família, só pode ser julgado ali as causas que têm natureza de direito civil, de direito de família. Então, divórcio, separação, alimentos. Uma ação de dano moral contra uma empresa não será julgada numa vara de família. Em razão da pessoa, fixa-se a competência em razão da qualidade da parte envolvida na relação processual. Por exemplo, as varas da fazenda pública só podem ser ajuizadas ali as ações em que uma das partes for a fazenda pública. A Justiça Federal, normalmente, a competência é fixada em razão da pessoa, quando estiver no polo, em um dos polos da ação, a União, as autarquias, as fundações públicas, tá? E empresas públicas. Em razão da função, leva em consideração as atribuições que o magistrado exerce no processo. Por exemplo, uma carta precatória. Nós temos o juízo deprecante, que é quem expede a carta precatória, e o juízo deprecado, que vai cumprir a carta precatória. Então, nesse caso daí, existem dois juízes funcionando no mesmo processo, cada um com uma função específica. Tá? E nós temos, por outro lado, a competência relativa. Na competência relativa, são fixadas regras de competência para atender o interesse particular. Quando fixada em razão do território e do valor da causa, via de regra, a competência é relativa, podendo ser modificada por vontade das partes. Por exemplo, a competência territorial, tá? É o lugar em que vai ser ajuizada a ação, certo? Existem diversas regras no Código de Processo Civil que tratam da competência territorial. Algumas fixam, por exemplo, o local do domicílio do réu, tá? Da parte ré. Então, se a parte autora ajuiza a ação em outro local diverso da localidade do domicílio do réu, o réu deverá, na contestação, trazer como uma preliminar a incompetência relativa do juízo. Se isso não acontecer, né, a competência do juízo onde foi ajuizada a ação, que inicialmente era incompetente, ela é prorrogada. O juízo incompetente se tornou competente. Em razão do valor, leva-se em consideração o valor do objeto discutido em juízo. Por exemplo, no juizado especial estadual, nas causas até 40 salários mínimos, e juizado especial federal até 60 salários mínimos. Tá? Aqui cabe uma observação em que pese, tradicionalmente na doutrina se dizia que era a competência em razão do valor era uma incompetência relativa. Hoje, entende-se que nesses casos a incompetência é absoluta. Quem quer ajuizar uma ação, por exemplo, no juizado especial estadual de 50 salários mínimos, não pode, tá? Será remetido para as varas cíveis comuns, certo? E quando é que é fixada a competência?
em regra, o juízo que primeiramente recebeu o processo é competente para toda a sua tramitação, desde o seu início até a decisão final. Tá? E isso daí é importante, essa regra, porque normalmente fixa-se a competência por prevenção naqueles locais que tem mais de uma vara. Por exemplo, em uma determinada comarca existem 4, 5 varas cíveis. Qual dessas varas é que vai ser competente para julgar o seu processo? Vai ser o juízo prevento. O juízo prevento é aquele em que a ação é primeiramente registrada ou distribuída. Pois é, gente, eu trouxe aqui noções iniciais, preliminares acerca da competência. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continuem inscritos aqui continuem me seguindo aqui no Instagram e se inscrevam lá no meu canal do YouTube, tá? João Paulo Piropo. Um forte abraço e até a próxima.